Bem-vindo, amigo internauta! Aqui é o professor Carlos de Paula, para a Escola Técnica Residência. E essa noite eu estou com um colega também de profissão aqui. Sabe o que você vai aprender? Eu vou te ensinar a ser rico. Bom, eu não. Quem vai te ensinar é o nosso convidado. E eu vou tentar acertar o nome dele para vocês. Ben Ruel. Eu errei o nome dele, provavelmente. Sim. Bem, muito obrigado por estar aqui essa noite conosco. Já comecei errando o seu nome, né? Tranquilo. Acho que ninguém ainda não consegue falar o nome direto no Brasil, mas um dia alguém vai acertar. Há quantos anos aqui no Brasil errando o seu nome? 19 anos errando o nome e provavelmente nos próximos 20 ainda ninguém vai acertar. Pior que não só que não melhora, eu começo a falar errado, então está piorando a situação. Então me diga, bom, esse seu sotaque, o pessoal está pensando, poxa, da onde que ele veio? Será que é aqui de Piracicaba? Não, Será não, que é do interior? Esse sotaque não é da Bahia, não, nem do interior. Esse sotaque é de Israel. Israel. Sou israelense. Cruzou o oceano para vir para o Brasil, então? Sim, cheguei para o Brasil 19 anos atrás. 19 anos atrás. E hoje, aqui, você é um dos mais conceituados aí da atualidade, falando de finanças pessoais. Sim. Há quanto tempo já falando só sobre finanças pessoais, Ben? Acho que já passou de 10 anos. 10 anos falando isso. E, poxa, Brasil, a situação que a gente vive, todo mundo precisa cada vez mais entender como administrar suas finanças. Sim. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero aquela dúvida que, poxa, até nas questões presidenciais foi falada, né? Tá todo mundo no SPC, tá todo mundo, tem 60 milhões de pessoas com nome sujo, pá. Você que é da área de finanças, bem, como que a gente faz para sair das dívidas? Ok, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, mas ela é normalmente extremamente errada. Não que ela é errada, por quê? Porque quando a pessoa me pergunta, bem, me ajuda como sair das dívidas, eu sempre falo, sair das dívidas é o terceiro passo para você então construir. Não é o primeiro? Não, infelizmente não. Por que eu falo que é o terceiro passo? A pessoa fala, não, mas é urgente, eu preciso sair das dívidas. Estou afogado. Exato. Por quê? Porque para você construir sua liberdade, sair das dívidas faz parte desse processo. Agora, ele não é o primeiro passo, mesmo que isso é o mais urgente. A pessoa precisa entender que ele tem que corrigir duas coisas, talvez antes, talvez junto, porque a pessoa quer para já. E corrigir duas coisas antes. Ele precisa corrigir a mentalidade dele, ele precisa corrigir a administração financeira dele e corrigir as dívidas. Por que eu falo que isso é o terceiro? Porque muitas vezes, quando eu ajudava as pessoas a sair das dívidas, se ele não corrigia as primeiras duas coisas antes, sabe o que acontece? Ele até saía. 3 meses depois, de novo no mesmo buraco. Por quê? Porque ele fazia os mesmos erros. Porque a dívidas não é o problema, as dívidas são sintomas do problema. O problema é a mentalidade, o problema é de má administração. As dívidas são só sintomas de você fazer tudo errado. Tudo errado. Então, se você não corrige, você só vai... É como um remédio, né? Exato. A gente tem essa cultura de tomar um remédio para passar uma dor, mas não de curar a doença. Exato. Seria a mesma coisa? É igual. Se você não vai curar a doença, o dor até vai remediá-la um pouquinho, ele vai maquiar os sintomas, você vai sentir bem por alguns dias e depois vai voltar tudo de novo. A mesma coisa com dívida. Se você não pretende corrigir as duas coisas, você nunca vai sair da situação que você está. Simples assim. A gente pode então falar, dentro dessa visão, que a dívida é uma doença financeira que a gente contraiu ou uma doença de mentalidade, de conduta? Na verdade, ela é sintoma da doença de má administração financeira. Ela é sintoma. Porque ela não surgiu de nada. Isso não é que você contraiu a dívida. Você simplesmente tem mentalidade errada, você administra mais seu dinheiro, você vive num padrão de vida errado e a consequência disso é que você... Exatamente. No Brasil, a gente, quase praticamente, principalmente quando é jovem, eu entendo que talvez como do jovem a gente já deveria aprender algumas coisas de educação financeira. Sim. Você acha que isso da gente nunca dar atenção à educação financeira no Brasil, não sei como é em Israel ou em outras partes do mundo essa educação, mas você acha que isso é um fator, se não o principal, um dos fatores da gente ignorar? Sim. É assim, nós temos duas coisas que eu sempre falo, isso como professor, a gente sabe isso também nas escolas. 10% é conhecimento, 90% é educação. Nós precisamos aprender algumas coisas na vida. Mas se a gente não tem na educação de colocar essas poucas coisas que a gente sabe que realmente importa em prática, não vai valer nada. Então, tudo na vida, se você pensa, todos os segredos da vida são revelados. O problema, a diferença entre uma pessoa e outra, não é que ele sabe mais. Às vezes a diferença é que uma pessoa aplica
aquilo que sabe. É vivência. Se você vai aplicar isso em tudo, uma criança é educada, e não é uma criança que sabe regras diferentes do que o outro. Ele simplesmente aplica de um jeito ou outro, ele foi educado pelos pais, pela escola, pela repetição durante muitas vezes, até que ele aplica aquilo que todo mundo sabe. Isso é diferente de um outro. Finanças é a mesma. Isso não é que tem, o problema é meu que eu não sei. Sim, tem coisas que você tem que aprender, mas em 90% são as coisas que você já sabe e não coloca em prática. Exemplo simples. Formação. Seria formação mais do que educação. Exato. É formar o ser humano. Exato. Por exemplo, vou dar para você um exemplo. Poupança. No Brasil, um porcentagem extremamente pequeno de pessoas tem poupança. Agora, minha pergunta, tem alguém no Brasil que nunca ouviu ao longo da vida que precisa poupar? Nossa, poupar. Que ideia interessante. Não é assim. Todo mundo sabe. Sim. Só que poucos têm a força e a disciplina para realmente aplicar aquilo que todo mundo sabe. Então, essa é a questão. Finanças é isso. Você tem que ter conhecimento que realmente você não sabe prejudica você. Mas se você soubesse algumas coisas, algumas regras do jogo simples, e você vai ter a força interna para aplicar elas, você vai sim resolver sua vida financeira. E acho que essa força interna é mais difícil em tudo na nossa vida, né? Mas e aí? Motivo de alegria, motivo de tristeza. As discussões dele, fala para ele, por que você não gasta como livro? Porque não tem dinheiro. Exato. Isso chama o quê? Essa mentalidade, ela vai orientar todas as escolhas que você vai fazer na vida, vai ser orientado pela sua mentalidade. Comer e tô sentindo. Exato. Então, se você pega a mentalidade, uma das diferenças da mentalidade chama o planejamento. O pobre, o planejamento dele é diário, por isso que existe a palavra diarista. Ele ganha hoje para comer amanhã, tipo isso. A mentalidade de classe média, no questão de planejamento, chama mensal. Se vira nos 30. Então, a classe média, não importa se ele ganha pouco, se ele ganha 1.000 por mês, 2.000, 5, 10, 20, não importa quanto. Ele tem a mentalidade mensal. Então, a vida dele se concentra nos 30 dias. Ele vive de um salário para o outro, de um colaborador para o outro. Só isso. Por isso, sempre no final do mês, você vê todo mundo reclamando, não tem dinheiro. A mesma, independente de quanto ele ganhou durante o mês. Sempre, porque a visão dele de vida é 30 dias. 30 dias. E eu falo, assim, que tipo de mentalidade você tem? Bem, eu queria falar, você está falando mentalidade, liberdade financeira, por onde que a gente pode começar isso, então? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo, você tem que entender que o seu conhecimento, a sua mentalidade te prejudica. Isso é o primeiro passo, para você identificar um problema. Porque a maior parte das pessoas não acha isso. A maior parte das pessoas acha que o problema é no governo, o problema nos impostos, o problema na prefeitura, o problema na eleição. Eles têm certeza que os problemas financeiros deles estão em algum fator externo. Mas isso não tem nada a ver. Todos os problemas e as soluções seus estão em fator interno. Então, o problema é você. Porque na mesma situação, na mesma época no Brasil, tem pessoas enriquecendo e tem pessoas ficando mais pobres. Mas o crise, bem, no crise tem pessoas ficando ricos, tem pessoas ficando pobres. Entendeu? Se não fosse o crise. E quando não tinha crise, você ficou rico por acaso? Não. Então, não tem nada a ver com crise. Então não é o governo, né? É a mentalidade. E a mentalidade é aquilo que eu falei, ela vai te orientar. Se você tem a mentalidade correta, você vai achar oportunidade em tudo. Se você tem a mentalidade, você só vai achar dificuldades na vida toda. Simplesmente isso. Legal. Bom, bem, a gente vai fazer 2 minutinhos de intervalo, pessoal, e daqui a pouco a gente volta mais para o Ben Ruel, falando aqui também do livro dele, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Segura aí, 2 minutinhos, a gente já volta. Voltando aqui com o especialista em administração de finanças pessoais e autor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Esse livro que já é best-seller no Brasil, com mais de 100 mil cópias vendidas. Bom, para quem é escritor como eu, sabe o quanto difícil que é para a gente vender 100 mil livros nesse país, pessoal. E ó, as crises nas livrarias aí estão aí a favor da minha ideia. Bom, bem, estava dando uma olhada aqui no seu livro e aqui você está fazendo uma promessa. Que promessa é essa? Que 12 meses qualquer pessoa pode se livrar das dívidas? Sim. Ixi, até aquele cachorrão que pagou, comprou fiado ali. Como que é isso, bem? Sim, na verdade, assim, para sair das dívidas, infelizmente no Brasil, quem ensina, entre aspas, tenta orientar como sair das dívidas, normalmente eles não ensinam por 2 motivos. Ou eles não sabem, pessoas que nunca foram endividados, ou a segunda coisa, eles não têm coragem. E no Brasil tem um método, que se você sabe disso, chama método LEED, você entende como esse método funciona, você pode sair de qualquer dívida no Brasil. Infelizmente, as pessoas não sabem, e o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que ensina lá fora a fazer,
refinanciamento, tudo isso, e o que eles vão fazer simplesmente vai estar cada vez em buraco mais fundo. Isso que acontece com a maior parte das pessoas. Por isso a maioria não sai. Exato. Então, se você sabe o método, que são 4 passos simples, você sai de qualquer dívida aqui no Brasil. Simplesmente isso assim. E aqui, você está falando aqui, eu quero, daqui a pouco eu vou entrar nesse método aí, mas eu fiquei aqui bem curioso com essa aqui você fala. Opa, vou pegar o seu sumário aqui. Capítulo 5, pessoal. As regras que ninguém lhe contou. Você vai nos contar agora aqui ao vivo? Quais são essas regras? Exatamente essas regras que, infelizmente, as pessoas não sabem. Por quê? Porque as regras, o que passa para você na mídia, passa para você na televisão, tudo isso, são ideias e fantasias que foram feitas para fazer as pessoas consumir e endividar. Muitas das ideias que eles são extremamente aceitáveis o tempo todo, para todo mundo, muitas vezes são mentiras. Por exemplo, uma das ideias que sempre fala para nós, um exemplo, pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Isso é uma crença que até minha avó sempre falava. Sim, daí as pessoas vão entrando, o sonho da casa própria, o famoso Exato. sonho da casa própria. Então, muitas vezes, esse sonho rapidinho vira pesadelo para muita gente. Por quê? Porque eles vendem sonho, mas que na verdade não é sonho. Esse é um sonho talvez para o banco, entendeu? É um ótimo sonho para ele. E muitas vezes é pesadelo para as pessoas. Você vai comprar uma casa, vai pagar 2 casas e meia, às vezes 3 casas, vai endividar, vai fazer um compromisso financeiro para os próximos 30 anos. Tem N motivos. Não que eu estou falando mal de atividade de comprar casa. Tem ótimas oportunidades para comprar casa. Só que eu estou falando que muitas vezes os conceitos que eles vendem o tempo todo para nós na mídia, muitas vezes são totalmente errados. Uma coisa, para vocês entenderem, tinha uma propaganda, um tempo atrás, deve estar rolando ainda, um ator famoso, ele faz meditação, aí no meio da meditação, a irmã dele liga e fala que ela está precisando de dinheiro. Sabe o que ele fala para ela? Sua tonta, só entrar no aplicativo do banco, você já tem empréstimo pré-aprovado para você gastar já. E todo mundo acha maravilhoso, acha lindo esse tipo de propaganda. Mas se você entende esse tipo de propaganda, ele simplesmente induz uma pessoa para ficar endividado, pegar um empréstimo com juros pessoais altíssimas e simplesmente ferrando a vida dele. Mas todo mundo acha lindo. Por quê? Porque fica assim, embrulhado em uma embalagem linda, mas é um veneno que está. Então, se você pega isso e todos os conceitos que as pessoas passam, que passam de um para o outro, passam na mídia, as pessoas fazem o tempo todo besteira. Eles fazem besteira, eles endividam com muita facilidade, porque no Brasil nós estamos praticando os juros mais altos do mundo, juros praticamente criminosos. É abusivo, né? Uma pessoa entrou e não vai sair de lá. É difícil de sair, né? Exato. Então, as pessoas vão induzir você a consumir, vai te dar o crédito de consumir. Você não vai saber como usar esse crédito, então você vai endividar, não vai te ensinar como sair das dívidas e simplesmente vai virar uma bola de neve. Depois que a gente vê 60% da população o tempo todo endividada, entendeu? Por quê? Porque ninguém explica para eles que esse tipo de vida, essa mentalidade, essa forma de viver é totalmente errada. A pessoa nasceu para ser feliz, para viajar, para curtir com a família. A pessoa não nasceu para trabalhar, para sustentar um sistema financeiro corrupto. É simplesmente isso que está acontecendo. Uma publicidade cada vez mais voltada para o consumismo também. Exato. Então, é uma armadilha. Ela seduz você a comprar, te dá crédito, você vai cair, ele vai cobrar uns juros abusivos e assim vai. Simplesmente o que está acontecendo. Algumas ideias também, que nem você que entende mais do mercado financeiro, de juros. Mas recentemente eu vi uma postagem no Facebook de uma moça, né? De uma corretora assim, ela fazendo o melhor investimento possível. Ela fazia um simulado lá. Você compra seu apartamento por tanto, daqui a 30 anos seu apartamento está valendo o dobro. Só que, na verdade, quando você para pensar assim, o que me veio na cabeça? Falei, poxa, tá, um apartamento 180 mil. Primeiro, eu não tenho garantia que esse apartamento daqui a 30 anos vai valer isso realmente. Sim. Segundo, eu já paguei 2 apartamentos. 2,5. Terceiro. Sim. E o que me veio depois na cabeça é, poxa, 180 mil, se eu estivesse aplicando no mercado financeiro, em 30 anos, não sei, provavelmente eu teria R$1 milhão. Sim, lógico. Nos últimos 30 anos foi o estudo, sempre tem uma lenda urbana que fala que os preços dos imóveis sempre sobem. Não, isso é uma coisa segura, você compra, filho, pode ficar tranquilo que sempre sobe. Isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? Porque se você pega um estudo que a gente tem, ele sempre tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, o tempo todo. Vai fazer a correção de todo, como todo 3-4 anos sobe, 3-4 anos cai. 3-4 anos, sempre assim. Essa é a correção, simplesmente.
Ah, mas bem, você viu nos últimos anos, de 2004 a 2014, realmente subiu muito, 192. Nos últimos 4 anos, só está caindo. Vai corrigir tudo isso. Exato, né? então sempre vai ter os altos e baixos. E se você pegar estudos dos últimos 3 anos, a correção foi 1,8% ao ano. Muito menos do que qualquer outra aplicação que existe no mercado. Então, se você pegasse o dinheiro do apartamento seu e botasse em uma aplicação qualquer, você ganhava 2, 3 vezes mais ao longo dos anos. Mas não é isso a questão. Não estou falando que isso não é um bom investimento ou não. A questão é que vende para nós muitas ideias como verdade absoluta, que não são. Tem muitos pontos de vista e muitas vezes a decisão de comprar casa para muitas pessoas é uma péssima decisão. E a pessoa, em vez de ser, às vezes ele podia viver em um aluguel pagando R$900, agora ele tem financiamento de 2 mil e pouco. E uma pessoa que tem salário de 4 mil, 5 mil reais, sufocando a vida dele e da família. Mas a minha casa. Só que aí vende para nós outra coisa. Ah, mas é bom porque é sua casa. Desculpa, não é sua casa. Antes você pagava aluguel em uma imobiliária, agora você paga aluguel em um banco. Só isso que mudou. Se você tem dúvida se a casa é sua, para de pagar, você já vai descobrir de quem é a casa. Simples, entendeu? A pessoa fica... Por que eu estou falando isso? Porque é muito convém pessoas ignorantes, muito convém pessoas vivendo em umas ideias e conceitos totalmente errados, porque é muito fácil manipular, muito fácil vender para eles o tempo todo as mesmas ideias. Exato, entendeu? Isso move a economia, pessoas endividadas, isso é um movimento. Está gerando. Sim. E se, agora outra questão, e se a pessoa for pagar o aluguel dela, que é o que muita gente fala assim, eu pago 1.000 de aluguel e o financiamento é 1.000. Nesse caso, compensa ou compensa a pessoa? Ok. Quando a pessoa, isso nesse caso, se a pessoa comprou a casa dele, isso normalmente acontece quando ele compra pela Minha Casa Minha Vida. Isso sim. Normalmente, como os juros é mais baixo do que o normal, até às vezes vale a pena fazer isso. Só que mesmo que você pague o mesmo, você tem que entender que isso não é bem a mesma coisa. Por quê? Porque quando você compra uma casa agora, cabe no meu bolso as prestações igual. Só que você está fazendo um compromisso para os próximos 30 anos em um imóvel que hoje talvez serve para você. Você é um casal recém-casado, são 2. Pegou um apartamentinho da minha casa de 40 metros, 45 metros, vocês 2 só cabe, beleza. Daqui 2, 3, 4 anos, já tem 2 filhos. Já esse apartamentinho não serve. Só que esse apartamentinho seu, você não consegue passar com muita facilidade para frente. Sim. Então você está preso em um imóvel que você comprou. Imagina daqui 10 anos, quando já tem 3 filhos grandes, cada um quer o quarto, entendeu? Então, o conceito de comprar muito antecipadamente muitas vezes é errado. Então, de novo, tem condições, tem momentos que vale a pena. Mas muitas vezes, especialmente se você não está com juros favoráveis, e você está nos juros normais do mercado, que a gente está falando de 9, 10, 11% ao ano, esquece. Vale, você pode fazer ótimos negócios, você vai viver de aluguel em uma época, guardar dinheiro extra, vai comprar seu imóvel à vista, e dá para comprar seu imóvel à vista. Tem estudo que você pode fazer isso às vezes em menos de 10 anos, em questão de 9 anos, trabalhando corretamente, você pode comprar seu imóvel à vista. Tem N coisas que dá para fazer. Consegue negociar mais. Tem muitas coisas que dá para fazer se você entende realmente o que você está fazendo. E até, eu acredito que se a pessoa tivesse valor à vista para comprar um imóvel, ela investindo, ela paga o aluguel e ainda sai com lucro, não sai? Exato, sai. Tranquilamente. Sem precisar comprar um imóvel. Sim, é incrível, mas entendeu? E esses 4 passinhos, então? Vamos lá falar deles. Tá, vamos lá. Os 4 passos... Vamos deixar esse passinho, eu vou segurar você bem. Fazer igual aqueles apresentadores aqui. Vamos fazer mais um intervalinho, pessoal. Daqui a pouco a gente já volta, então, para falar desses 4 passos aí para sair das dívidas aqui com o bem.
ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um preço que cabe no meu bolso. O curso técnico me deixa pronta para o mercado mais rápido e oferece o que as empresas buscam, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos Residência. Voltando aqui com o especialista em finanças pessoais, Ben Ruel. E eu tô errando o nome dele de novo, mas não tem problema. Ele vai ficar bravo comigo, mas... Vamos lá, vamos voltar aqui então. Quais são aqueles 4 passinhos pra gente se livrar das dívidas aí dentro do período de um ano? Todo mundo... Agora, bom, estamos fechando 2018, mas que as pessoas tenham a esperança em 2020 de falar que tem minhas dívidas graças ao bem. Tá bom, então vamos lá. Vou falar para vocês os 4 passos, vou passar eles rápido, você vai ter que estudar eles. Primeiro passo, nunca consulta seu gerente de banco. Simples. Nunca? Nunca. Ah, mas a gente aprende que, poxa... Vamos lá, gerente de banco, a gente tem uma visão romântica do gerente de banco, acho que porque quando a gente era criança, a gente brincava de banco imobiliário. Você lembra? Você brincava disso? Aí quando você passava na frente do gerente, ele dava R$200. Você lembra? Isso só no jogo, porque na vida real, ele você só passa, ele te toma 200. Então, é isso. Infelizmente, gerente de banco, as pessoas não entendem, mas gerente de banco é vendedor dos produtos do banco, ponto. Ele só virou gerente porque ele é ótimo vendedor. E o papel dele é vender para você empréstimo, lease, cartões de crédito, só isso. Seguro, ele título não tem de capitalização que ele fala que é investimento. Ele não é seu consultor, muito menos seu amigo. Então, vamos tirar essa ideia da cabeça. Porque, infelizmente, esse é um conceito tão errado e tão ridículo que, pense comigo, uma pessoa pegou um empréstimo, se ferrou com ela. Sabe o que ele faz? Ele volta para o banco. Isso é tão ridículo, é quando uma pessoa vai comprar um carro de uma loja de carros, vai descobrir que o carro está com defeito porque saiu de uma enchente, e ele volta e pede outra recomendação de carro do mesmo vendedor, entendeu? É tão ridículo, mas é isso que as pessoas fazem. E esse método que eu ensino, ele é um método muito poderoso, então a pessoa tem que usar ele para resolver a vida, nunca para ser esperto ou porque ele funciona. Segunda regra do jogo chama tudo ou nada. No Brasil, tudo ou nada. Ou você quita a dívida integralmente ou você não paga um tostão. Simples assim. Se você tem um cartão de crédito estourado, se você tem cheque especial, um empréstimo que você não consegue pagar, não tem pagar mínimo, não existe isso pagar parte. Ou você quita integralmente ou você não paga um tostão. Por quê? Porque os juros práticos no Brasil vai acabar com você. Simplesmente assim. Você vai pagar o mínimo, no dia seguinte você está devendo igual. Você vai pagar de novo o mínimo. É simples, você não vai sair desse momento. O que você faz então? Para de pagar, guarda o dinheiro por fora e no momento oportuno você quita. Bem, mas se eu vou fazer isso, eles vão sujar meu nome. Calma, ninguém vai sujar seu nome. O que eles vão fazer? Eles vão proteger seu nome para você não fazer mais besteiras, que eu acho ótimo para muita gente. E já que você não se protegeu o seu nome... eles vão proteger você e pronto, acabou a história. Aí faz o quê? Guarda o dinheiro por fora, ao longo do tempo vai chegar uma proposta decente, você vai lá e quita de uma vez e acabou a história. Terceira regra, uma dívida fica uma dívida. Um dos piores erros que as pessoas fazem chama refinanciamento. A pessoa faz um empréstimo, deu merda, não consegue pagar, ele faz o quê? Volta para o banco, faz um empréstimo maior para quitar o primeiro. Não vai, você não vai ser, você só vai estar cada vez mais endividado. Você não conseguiu pagar o primeiro, pare nela. Vai no tudo ou nada. Vai tudo ou nada, guarda o dinheiro por fora, no momento que eles vão chegar com uma proposta para você quitar à vista, você quita e acabou a história. E por fora é o quê? No colchão, a pessoa pode colocar no colchão? Cada um entende o que ele quiser por fora, tá? Mas isso é a ideia. Não entendeu? deixa no banco, ou deixa em outra conta, para não cair no especial. Exato. E a quarta regra chama controle emocional. Controle emocional, primeira coisa, para viver corretamente, para não chegar para esse ponto, aquilo que eu falei. Dívidas não é o problema, dívidas é sintomas do problema, que você faz tudo errado na vida, entendeu? Ser endividado porque você faz tudo errado, porque você vive no padrão de vida errado, porque você gasta dinheiro, tudo isso que leva você para estar endividado. Então, primeira coisa, vive corretamente. Segundo, tem que ter controle emocional para seguir os 4 passos que eu acabei de falar agora. Se você vai seguir eles certinho, você sai das suas dívidas. Legal, vamos lá então. Não houve o gerente do banco. Segunda, tudo ou nada. Uma dívida fica uma dívida. E o quarto, controle emocional. Simples. Controle emocional. Legal, bem legal. Então agora que a gente já entendeu como que eu posso sair das minhas dívidas daqui a um ano, como que eu posso chegar no meu primeiro milhão? Perfeito. Então, se você seguir os primeiros 3,
E presta bem atenção. Investimento só vale quando você seguir os primeiros 3. Se não vai seguir os primeiros 3, você não vai nunca. Que seja claro para todo mundo. Porque as pessoas querem aprender como investir. Ah, bem, mas qual é o melhor investimento? Não vale nada. Sabe por quê? Porque se você não vai corrigir os primeiros 3, você vai começar a economizar um pouquinho no investir, e daqui a um ano precisa para alguma coisa, precisa de emergência, o carro quebrou, você pega o dinheiro e aí começa tudo de novo. Ou vai fazer outra dívida, depois aquela dívida do banco, Exato. que eu ofereci ali R$500, quitei meu empréstimo, deu certo aquela estratégia do tudo ou nada, Exato. agora eu vou entrar em outra estratégia, daí é outra dívida, né? Exato. Então, por isso que eu falo, o investimento é a última coisa. Agora, para você conquistar 1 milhão, na verdade, o objetivo não tem que ser 1 milhão. O objetivo tem que ser liberdade. E cada pessoa, conforme o padrão de vida dele, a liberdade dele vai ser em outro valor. Mas, se você vai, vamos lá, para as pessoas terem um pouquinho de número, se você economiza 30% do que você ganha, em boa aplicação financeira, em 20 anos, você constrói sua liberdade financeira. Isso sólido, sem muito conhecimento. Sem muito risco. Sem risco nenhum, sólido, fazer isso ano após ano. Sim, exato. Se você soubesse o que você faz, você pode encontrar o tempo para 10 anos. Mas, se a pessoa é extremamente leigo e não pretende aprender, 30% do seu salário guardado, um bom investimento, ok? Por exemplo, tesouro direto, pode pegar no pré-fixado, IPCA+, fazer uma mista entre os dois, 20 anos, você conquista a sua liberdade. Não importa quanto a pessoa ganha? Independente, as regras não mudam. 30%? 30%, simples. E a pessoa fala, mas... 30%, que ia falar, 30%, e aí, como que é para as pessoas isso? Eu vou aí perguntar entra na mentalidade. a pessoa fala, mas eu não consigo 30%. Eu falo, e se o governo aumenta amanhã os impostos em 30% a mais? E aí, como fica? Você vai chiar, chorar, mas você vai ter que se virar. Mesma coisa aqui. Você tem que mudar. Porque é aquilo que eu falei, por isso que eu falei, para chegar para esses 30, você tem que corrigir os outros. Por isso que os passos, eles vêm em um certo ordem. Então, no segundo pilar, que é a administração financeira e padrão de vida, a maior parte das pessoas vive no padrão de vida errado. Isso é fato. Eles gastam demais, vivem errado, vivem na casa que eles nunca deveriam viver, andam com um carro que nunca deveriam. Então, as pessoas fazem muitas ações que levam para esse ponto que falam, não consigo gastar menos. Mas se ele corrigir seu padrão de vida e ter uma ordem certa que você tem que corrigir seu padrão de vida, você sim vai ter um padrão de vida correto e sim, sobra 30%. Então, na verdade, não é que você ganha pouco, é que você gasta muito. Você está vivendo... sempre assim. E todo mundo reclama igual. Uma pessoa que ganha 2 mil reclama igualzinho, uma pessoa que ganha 20. Os dois falam que não tem dinheiro. Não pensa que... E as pessoas que ganham 2 pensam que quando ele vai ganhar 4, aí, nossa... Resolveu. Fico lindo na foto. E aí, quando ele ganha 4, continuando com a mesma mentalidade, descobre que não é suficiente. Quando ele ganha 6, só vê. Uma pessoa que era estagiário ganhava R$500 e não sobrou um tostão, e hoje ele é engenheiro, já formado 20 anos e continua não tendo um tostão. Exato. Não muda nada, é simplesmente continuar com a mesma mentalidade. Arrasta essa mentalidade para a forma com que ele gasta, né? Exato. Então, te voltou lá para aquela primeira questão, né? Mentalidade financeira para conseguir. E bom, se a gente não vai consultar o gerente do banco, quem a gente consulta? O bem? Perfeito. Na verdade, você não tem que consultar ninguém. Primeiro que você tem que aprender. Quando você consulta pessoas sem ter conhecimento, você continua refém. Por quê? Porque qualquer coisa que ele te fala, você continua ignorante. Então, você não tem nenhum parâmetro para entender qual é o certo ou errado. Então, você tem que aprender. E o mais incrível é que no nosso mundo hoje, o conhecimento, ele é aberto para todo mundo. Ele é extremamente democrático. Você pode aprender em N maneiras. Você pode aprender no YouTube, você pode comprar livros. Tem N maneiras que você pode, se quiser fazer curso, você tem o acesso a informações. O problema é que as pessoas, infelizmente, não querem ir atrás de informações. Eles preferem continuar ignorantes e seguir alguns conselhos que a vida toda fizeram, que levou eles para a situação que eles estão hoje. Exato. A gente acha que sabe, né? Sim. Infelizmente não sabe nada. Você acha que o banco, falando em banco imobiliário, você acha que isso ajuda uma criança a formar uma mentalidade financeira? É uma forma de... Na verdade, desde que ele pula essa parte do gerente, sim, pode ajudar. Eu me lembro que eu vi um TED uma vez, de um pesquisador americano, né? Que ele coloca dinheiro de verdade. Daí ele fala que isso ajuda os filhos dele no banco imobiliário. Porque quando eles jogam com dinheiro de mentira, ele fala que esse é um problema. Sim. Que os filhos dele têm a mentalidade de... Uma das filhas dele perde logo no começo do jogo. Sim. Aí quando ele coloca dinheiro de verdade, fala o dinheiro de vocês, muda a mentalidade dos filhos dele. Então ele acha que
ele viu que colocando dinheiro de verdade no banco imobiliário, os filhos acabavam, Sim, isso é uma das maneiras, entendeu? né? Uma das maneiras para educar os filhos. E Sim. de repente, talvez, essa ideia de que, poxa, o dinheiro é sempre de mentirinha. Sim, A criança vira um adolescente achando que não entende o valor do dinheiro, sim. se endivida no cartão de crédito. Sim. A gente talvez até arraste isso muito, né? Só vai entender o valor do dinheiro quando está endividado. Sim. Na verdade, muitas vezes a pessoa continuando seguindo os mesmos exemplos que ele viu dos pais dele. Então, se os pais dele não sabiam... Por quê? Porque a nossa maior influência a vida toda são nossos pais, desde que a gente é criança. Então, a gente vê os exemplos, as atitudes deles a respeito do dinheiro. E se eles vivem o tempo todo gastando tudo, o tempo todo reclamando... Então, a gente acaba, como a gente está em fase de formação, a gente acaba adquirindo os mesmos pensamentos, as mesmas mentalidades que eles têm. Então, e muitas vezes a gente vai repetir, se ninguém vai corrigir a gente vai repetir os mesmos erros. Então, a gente vai acabar, independente se a gente vive em uma época diferente, oportunidade diferente, tudo diferente, a gente, como nossa mentalidade ela é idêntica, no final, nossos resultados vai ser igualzinho. Por quê? Porque todas as nossas escolhas ao longo da vida vai levar a gente para ter um futuro muito parecido com nossos pais. Como canta a música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exato, exato. Isso que está acontecendo. Então, se a pessoa não vai corrigir ao longo do tempo, ao longo da vida, vai corrigir a mentalidade, que automaticamente vai corrigir as escolhas que ele faz, ele vai continuar tendo os mesmos resultados. Exatamente isso. Legal. Bem, para a gente finalizar, vou fugir do tópico de finanças, fazer aquela pergunta: o que é felicidade para o bem? Felicidade é tantas coisas. Felicidade, a primeira coisa, é ser livre. Livre. Você nunca pode ser feliz de verdade se você é um escravo, se você está amarrado para alguma coisa. Porque no final não vai ser a escolha sua. Felicidade é você poder escolher como você vive sua vida. Entendeu? Legal. E por isso que o trabalho que você faz ajuda a gente a ter mais opção de escolha, né? Exatamente. Contra essa liberdade financeira. Sim. Trabalhar no que eu quero, fazer o que eu gosto. Exato. A liberdade, na verdade, a liberdade financeira te dá o poder de escolher. Não quer dizer não trabalhar. Às vezes você livre finalmente trabalha 18 horas por dia porque está apaixonado por aquilo que você faz. Mas você trabalha porque você escolhe, não porque você é obrigado. Não porque Essa é a obriga. grande diferença. Legal. Bem, queria que você deixasse seus contatos aí para o nosso público, para quem Sim. quiser encontrar o seu livro também, onde que encontra, mais algum material Sim. seu também, Sim. para quem quiser se aprofundar, se educar nisso, se formar. Sim. Tem, obviamente, mostra o livro para as pessoas verem como escrevi meu nome, porque acho que pelo jeito que você falou, acho que ninguém nunca mais me achar. Tá? Pode, obviamente, achar nas livrarias ou no meu site benzruel.com.br. Pode achar lá mais vídeos, Aí, cursos muito que obrigado pode aí ajudar. pelo Zoom aqui, pessoal. Entendeu? Aí. Sim. E, obviamente, que tem curso, lê o livro, tem curso, meu curso que eu vou te ensinar a ser rico, que pode te ajudar realmente a construir essa liberdade financeira. Mas a mensagem mesmo que eu quero passar para você é: entenda que a ignorância não é uma coisa abençoada nesse ramo. E se você não sabe como as coisas funcionam, tem pessoas que sabem e utilizam isso contra você. Então, vai atrás de informações, vai atrás de aprender, ler livros, fazer cursos, para você realmente ter o conhecimento que vai levar você para um dia ter a sua liberdade financeira. Legal, Ben. O curso que você citou, a gente pode encontrar aqui por esse site também. Sim, também no site, pode também. Legal. Sim. Que é vou deixar você falar para eu não errar de novo o seu nome antes de fechar o programa. É benzuel.com.br. Bem, muito obrigado. Obrigado a você pelo Maravilhosa essa convite. noite hoje. Pessoal, até então, semana que vem. Essa foi a live aqui dessa semana. Eu sou o professor Carlos de Paula para a Escola Técnica Residência. Até segunda-feira. Obrigado. Decidi fazer o curso técnico na Escola Técnica
ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um